um ponto importantíssimo que a gente tem que falar ao estudar contabilidade é lidar com aquela história. E aí, tem que ter contabilidade? Né? Aqueles absurdos de vez em quando a gente vê umas coisas. Caio, eu preciso ter contabilidade, mas e se o meu cliente só quiser ter a parte fiscal e a folha? Né? Então vamos lá, a gente tem que conversar sobre isso. Às vezes até escuta coisas piores, né? Porque Simples Nacional não precisa ter contabilidade, porque lucro presumido não precisa ter contabilidade, um monte de besteira que a gente escuta por aí e a gente precisa destrinchar esse negócio. Então vamos lá, eu vou começar sem mais enrolação aqui, eu vou compartilhar a minha tela com você, porque eu quero acessar com você o Código Civil. Né? Então aqui dei um Google, Código Civil, vou abrir, é a Lei 10.406, caso você não conheça, tá? A Lei 10.406. Vamos dar uma olhada aí no que ela nos fala, tá bom? Claro, a gente não vai revisar o Código Civil inteiro. Primeiro ponto que eu quero trazer para você é o artigo 970, tá? Deixa eu até dar um zoom aqui, porque eu acho que vai ajudar a ler um pouquinho melhor, né? Muito bem, vamos lá, artigo 970. A lei vai assegurar tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Então tá, o que esse negócio quer dizer? Né? Volta aqui para mim. O que esse negócio quer dizer? Estamos falando aí basicamente do empresário rural e do MEI. Esse pequeno empresário dito ali não é o empresário que fatura lá mais ou menos e não sei o que, não. Aqui esse pequeno empresário do Código Civil é o embrião do tratamento diferenciado do MEI, do microempreendedor individual, que você conhece muito bem. Tá? E por que eu estou te mostrando isso? Não é à toa, assim, Caio, tu ia falar de contabilidade, está falando do MEI? É porque o MEI é o único caso de PJ equiparada, porque o MEI nem pessoa jurídica é, o MEI, o empresário individual, inclusive, né? Não é uma pessoa jurídica, ele é um equiparado, mas mesmo assim está indo por essa linha, né, que PJ e PJ equiparada como se fosse a mesma coisa, apesar de não ser. Para fins contábeis a gente pode pensar dessa maneira, né? Por que eu estou te mostrando isso? Por isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com você. Porque quando a gente vai lá, por exemplo, no artigo 1179, que fala da escrituração contábil, diz o quê? Olha, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, tudo bem, né? Com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação e levantar anualmente balanço patrimonial e resultado econômico. Que aqui a gente, claro, né, tira essa redação restrita e vai acabar falando, né, de elaboração de demonstrações contábeis como um todo. E aí cada norma contábil, cada tipo de norma contábil vai trazer um conjunto de demonstrações que são exigidas para aquela empresa, para aquela entidade em geral. Beleza? Então isso aqui é importante você saber. Tá? Aí fala que, salvo disposto no artigo 1180, né, o número e espécie de livro fica a critério do interessado. Por que salvo disposto no artigo 1180? Porque aqui ele vai falar que é indispensável o diário, né, que é um livro necessário, mas isso a gente vai falar depois, tá? Isso aqui tu não te preocupa, que os livros que são mantidos a gente vai falar depois. Mas aí, continuando, diz ali, é dispensado das exigências desse artigo. Que exigências são essas? Manter o sistema de contabilidade, manter a contabilidade regular. Então, é dispensado dessa exigência o pequeno empresário a que se refere o artigo 970. Por isso que eu te mostrei ele antes, para você entender, né, para você compreender, deixa eu voltar aqui para mim, para você entender, para você compreender que o Código Civil,
artigo 1179 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, diz que toda empresa, todo empresário, toda sociedade deve manter contabilidade regular, sim, tá? Todos eles devem manter. Ah, Caio, mas eu ouvi falar de uma legislação aí que diz que o Simples Nacional não precisa ter contabilidade. Muito bem, então vamos entender esse negócio. Para fins tributários, se uma empresa do Simples Nacional não mantiver contabilidade, falando exclusivamente para os efeitos tributários, tudo bem, porque para efeitos tributários, a legislação tributária admite que a empresa do Simples Nacional tenha só livro caixa. E aí vai ter impacto na distribuição de lucro, a gente vai ver isso depois. Tá? Tudo bem, mas perceba, isso é um viés tributário. Ou seja, vamos pensar a Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, ao olhar uma empresa do Simples Nacional sem contabilidade, o que compete a ela? Dizer o seguinte, olha, você está mantendo um livro caixa? Tô. Esse livro caixa tem toda a movimentação financeira? Tem. Legal. Então, tudo bem. Você está distribuindo lucro só usando a regra da presunção? Tô. Então, tudo bem. Então, beleza. Então, se você está fazendo isso, tudo bem. Para fins tributários. Só que o mundo é muito mais do que só tributação. Então o mundo também é direito civil, o mundo também é legislação societária, o mundo também é legislação comercial, o mundo também é direito financeiro, o mundo também é contabilidade. O mundo não é só tributação. E ao não ser só tributação, o que você tem que entender é uma legislação tributária diz, olha, se você não tiver contabilidade, mas tiver livro caixa, para mim tudo bem. Tudo bem, para fins tributários, mas para o resto não. Essa que é a grande questão. Né? Ah, Caio, mas eu também, isso aí vai estar na lei, essa questão do livro caixa para Simples Nacional, está lá na Lei Complementar 123 de 2006, está na resolução do CGSN, atualmente quando eu gravo esse vídeo é a resolução 140 de 2018. Antes era 94 de 2011, virou a 140 de 2018 e é isso aí. Né? Então, mas isso é para fins tributários. Né? Ah, Caio, mas eu ouvi falar também que tem uma lei que diz que para o lucro presumido também você pode não ter contabilidade. Não é verdade. Né? Para fins tributários existe uma coisa bizarra, existe uma coisa absurda que está lá na Lei 8981 de 95, no seu artigo 44, que diz lá, olha, você, para uma empresa do lucro presumido, tem que ter contabilidade, tem que ter livro diário, só que para fins tributários a gente, olha, se tu não tiver livro diário, tudo bem, desde que você tenha um livro caixa que demonstre toda a movimentação financeira, inclusive bancária da empresa. Para fins tributários. E aí, se isso acontecer, o que significa? Vamos pensar com a cabeça da Receita Federal. Olha, você não tem contabilidade? Tudo bem. Então, se você não tem contabilidade, eu quero o teu livro caixa. E se você tem livro caixa com toda a movimentação financeira, senão também está errado. E se você tem só livro caixa, a tua distribuição de lucro é limitada à regra de presunção. Tá? Então, essa que é a ideia, para fins tributários. Agora, tá certo ter uma empresa sem contabilidade? Claro que tá certo, porque o Código Civil é muito taxativo e a gente viu ali, o artigo 1179, ele é claro de que todas as empresas devem ter sim contabilidade regular, com exceção do microempreendedor individual, que mesmo ele estando dispensado pelo Código Civil, cá entre nós, deveria sim ter contabilidade desde o início, porque isso vai fazer a diferença para o sucesso, prosperidade e crescimento desse empreendedor individual. Mas ele, e tão somente ele, o MEI, tem autorização da legislação em não manter contabilidade e está tudo bem. O resto tem que ter contabilidade. E você, contador, deve ser o primeiro a defender isso. Porque, afinal de contas, esse é o nosso objeto de estudo, essa é a nossa vida profissional, é a contabilidade.
Como que eu, contador, vou defender uma visão rasa, meramente tributária, de ficar fazendo só livrinho caixa, essa porcaria chamada livro caixa? Não dá. A gente tem que realmente abraçar essa causa. A legislação comercial está aí, artigo 1109 do Código Civil, e aí você pode apresentar isso com muita segurança para defender. Sim, a sua empresa deve ter contabilidade.